Sejam muito bem-vindos a mais um Arena Reinforce, onde a gente fala de cibersegurança de uma forma simples e descomplicada. A ideia é aproximar esse tema para que vocês possam entender, para que vocês possam conversar conosco sobre também. Eu me chamo Amir Velho, sou responsável pela área de operações da Reinforce, e a Reinforce é uma empresa de segurança, de cibersegurança, com dois grandes pilares. Um focado na marca e outro focado na vulnerabilidade, focado em desenvolvimento seguro. Hoje a gente tem duas convidadas aqui, as quais eu já agradeço desde já. A gente tem o prazer de ter a Fabi Tanaka. A Fabi Tanaka é CISO na Leroy Merlin, aportuguesando, mas Merlin, se a gente for falar de forma correta. E também temos a ilustre presença da Michele. A Michele é Territory Manager na Reinforce e vai estar participando conosco junto desse bate-papo. Eu gostaria de agradecê-las, Michele e Fabi, pela participação. Eu que agradeço, Amir. Uma honra estar aqui com você e com a Michele. Eu agradeço também o convite de estar aqui com a Fabi. Joia. A gente, primeiro, queria entender um pouco da dinâmica, né? A gente tem por padrão aqui conhecer um pouco quem está por trás da vida das pessoas que estão aqui. Ou seja, a gente entende que ser um profissional de segurança não envolve só conhecimento técnico. Fabi, se você puder contar um pouco para a gente, para mim e para a Michele, o que você fez antes? Qual a sua formação? Conta um pouquinho mais para nós, que eu acho que vai ter coisa bem interessante aí. Sim, claro. Bom, eu tenho diversas formações, né? A primeira formação minha, e trabalhei muito nessa área, foi na área de biológicas, né? Então, antes de tudo, de eu entrar na área de tecnologia, sou formada em ciências biológicas, sou bióloga. Trabalhei muitos anos com bacteriologia, né? Fazia muitas análises de doenças, de seres microscópicos, sempre trabalhei com investigação dessas doenças e gostava muito de identificar, né, determinados fármacos, os fármacos, as químicas, né, responsáveis para a neutralização, né, de fatores assim que pudessem acarretar doenças. E com isso, né, conforme o tempo foi passando, né, chegou próximo ali do bug do milênio. Então, assim, essa minha formação em biológica, isso aí foi nos anos 90. Tá? Oh. Bom, enfim, faz um tempinho já, mas quando a gente chegou próximo, né, do bug do milênio, entre 99 para o ano 2000, né, teve aquela repercussão toda, será que os sistemas vão parar e tudo mais? E tava aquele boom, aquela explosão, né, de automação nos laboratórios, né, entrando código de barras, automação, muitas esteiras ali. Então, se a gente hoje faz um benchmark, por exemplo, nessas empresas de análises clínicas, né, é uma esteira de produção mesmo, tá? Então, eu trabalhava com isso, né, fazia as análises microscópicas de fluidos humanos, exame de sangue, né? Ou seja, a sua área você começa em biológicas. Exatamente. E como foi parar em cibersegurança, Fabi? Exato. Então, né, nesse período do bug do milênio, né, e também da inserção das automações nos laboratórios, eu me senti com a necessidade de conhecer tecnicamente como que funcionavam os equipamentos, né, que faziam ali as minhas análises químicas, principalmente. Por exemplo, pH-metros, né? Então, como que as bioimpedâncias, como que isso funcionava dentro dos processamentos nos sistemas embarcados? E muitas vezes eu me via assim, rendida para poder dar um suporte lá no sistema, porque não podia parar os exames, né? Um dia que a gente atrasa na entrega de um exame clínico, nós podemos afetar, né, condições de saúde dos pacientes. É crítico, né? É crítico, exato. Então, eu me vi, né, nessa situação de ter que entender tecnicamente como funcionavam os bancos de dados, desenvolvimento de sistemas, bugs de sistemas, né? E foi assim que eu entrei, né, para o mundo da tecnologia. Eu fui estudar, fui para uma segunda faculdade, né? Fui numa faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas.
comecei a entender linguagem de programação, banco de dados, montagem de computador, né? Enfim, isso já em 2007. Uau! Ou seja, essa vontade de aprender, essa inquietação por aprender é que te levou para outra área. Exatamente. E como que eu cheguei em cybersecurity? Cheguei em segurança da informação justamente pelo meu perfil investigativo, Uhum. né? Então, já em biológicas, investigava doenças, investigava seres microscópicos, né? E em segurança da informação, eu me identifiquei em busca, né, de itens, né, de indicadores de comprometimento. IOCs. Exatamente, os IOCs. E eu já trabalhava muito com um entendimento sobre as strings, né, dos DNAs e dos RNAs causadores de doenças, né, doenças bacterianas ou virais, que nada mais são do que scripts, né? Sim. Caramba. E o que que são os vírus de computadores, os códigos maliciosos? São scripts também. Uhum. Olha que demais. Então, o que fazer para neutralizá-los? Né? Então, na saúde, medicamentos, vacinas e na tecnologia também. Né? Legal. Então, temos as vacinas em tecnologia, né, para as questões de antivírus, de anti-malware. Nós temos também as correções de vulnerabilidades, que são scripts, né, Uhum. ou são atualizações que a gente faz nos sistemas para que a saúde daquele ativo volte, né, ao seu equilíbrio. Então, eu enxerguei muita oportunidade e comecei a enxergar, né, essas similaridades, e para mim foi muito fácil essa transição. Assimilar ou ter uma Muito analogia fácil. entre uma área e outra. Muitos me perguntam, nossa, né, largou uma coisa para fazer outra? Conhecimento a gente nunca larga. Isso ninguém tira da gente, Ninguém né? tira da gente, e uma coisa que eu encorajo muito as pessoas, né, não se limitem. Então, Uma tendência natural nossa, uma tendência- principalmente brasileiros, em fazer isso, né? Exato, não se limitem, busquem sempre conhecimentos, né? Então, minha carreira foi pautada nisso, de buscar conhecimentos constantes, conhecimentos técnicos, muitas vezes conhecimentos profundos, porque eu iniciei minha carreira em tecnologia, em redes, né? Então, trabalhava com suporte técnico, field, fazia também monitoramento, já trabalhei em Network Operation Center, em NOC, né? Então, trabalhei muito com linha de comando. Uhum. Então, essa vivência mais técnica, né, foi toda uma base que eu tive para eu poder mergulhar, né, nas disciplinas técnicas de cibersegurança. E assim, né, a gente vai aprimorando as nossas habilidades de comunicação, nossas habilidades em projetos, né? Uhum. Agregando conhecimento dentro da nossa comunidade, com parceiros, né, em diferentes segmentos de empresas, mergulhando nos negócios, entender aquilo que a gente precisa assegurar a conformidade, né? A segurança das informações, a disponibilidade dos ativos, a integridade dos ativos. Então, tudo isso, né, que eu fui capturando, né, que eu fui absorvendo durante toda a minha jornada profissional, me fez, né, essa profissional que eu sou hoje. Então, assim, eu fui trabalhando, talvez habilidades que eu não tinha no momento, eu fui buscando para poder aprimorar, lapidar. Uhum. Sim. E a gente tem que ser assim, né? Tem que estar em constante desenvolvimento. Identificar aquilo que você tem de potencial e continuar potencializando, e aquilo que é um gap que nós precisamos ainda aprimorar, precisamos ir em busca. Oh, excelente. Ou seja, não dá para parar. Não dá para A gente parar. tem que continuar estudando. Ainda mais né? em tecnologia e com a inteligência artificial aí em voga. É isso aí. É igual andar de bicicleta, né? Exato. Se parar de pedalar, cai. Exatamente. Então, conhecimento é a mesma coisa, né? Exatamente. E a Michelle, acho que tinha uma pergunta para você, Sim, e eu acho até para aprofundar essa questão que ela falava, né? sim. Fabi, existe algo assim para trazer para nós que você traz da biologia para o mundo cyber? Sim, a investigação, né? Eu vejo essa questão de todas as doenças humanas vão causar algum malefício no corpo, ou até mesmo contraindicações de curto ou longo prazo.
A mesma coisa acontece no mundo tecnológico, né? Então, existem scripts maliciosos, malwares, vulnerabilidades, aliás, riscos inúmeros que podem ocasionar impactos diferentes, né? Não existe só um tipo, né, de vetor, não existe somente uma variável. Então, existem várias formas, né, da gente ter um comprometimento dentro da nossa rede, nos nossos ativos, inclusive podendo ser seguido, né, de um vazamento de dados. Tá? Então, como que a gente estanca esse sangue? Esse é um dos paralelos. Exatamente, esse é um dos paralelos. E um outro paralelo que eu faço também é que na química, né, Amir, e assim, a gente já conversou muito sobre isso também, sobre química das coisas, biofísica, enfim. Quando a gente tem uma aceleração de partículas, a gente, né, muitas vezes consegue gerar produtos diferentes. E tudo que é matéria hoje, ele é formado pela união desses componentes. E na cibersegurança também isso acontece. A união de conhecimentos, a união, né, de procedimentos, que vai nos trazer uma governança, né, dentro dos aspectos técnicos, transformar isso, né, em controles, para que a gente tenha bons resultados e que a gente realmente consiga ter essa visibilidade daquilo que a gente está assegurando, né? Então, a gente tem uma entrega de valor. Tá? Então, eu vejo muito nesse ângulo. Joia. Eu lembro de uma vez, Fabi, que a gente teve chance de conversar um pouco sobre, que até alguns modelos de fisicoquímica você aplicava também à cibersegurança, né? Então, tem coisas que você olha de modelo que você viu lá e fala, opa, isso dá para aplicar também a cibersegurança, né? Exatamente. É como a tabela periódica, né? Isso. Aquela, né? Tem várias siglas, né? Cada substância tem a sua sigla, tem o seu número atômico, né? Tem a camada eletrônica. Então, a mesma coisa, né? A gente tem uma sopa de letrinhas em cybersecurity. E como? Exato. O que a gente faz, então, para traduzir isso para os executivos? Na tabela periódica, nós tivemos que decorar quando a gente estava, né, na faculdade, estudando e tudo mais. Mas será que a empresa ela precisa decorar aquela tabela, aquela sopa de letrinhas de cybersecurity? Né? Então, nós temos que ser os responsáveis, está na nossa missão, está no DNA do CISO, fazer toda essa tradução, né? O que cada componente daquele vai trazer de benefícios, e se a gente não tratar, não colocar as ações adequadas, quais são os malefícios e quais são as responsabilidades que a empresa pode, né, tá sendo penalizada ou responder, né, pela má utilização, né, ou pela má ação que não corresponde, né, às práticas padrões ou às práticas adequadas para se fechar um gap de segurança. Perfeito. Na verdade, acho que é muito aproximar a linguagem, né? Conseguir falar uma linguagem... E assim, então a gente pode dizer, né, que da mesma forma que um vírus biológico pode dizimar, né, uma raça, um vírus digital pode também dizimar uma empresa, uma organização, uma reputação. Exatamente. Né? Então, essa analogia... E existem, né? Sim. Ataques de vírus, Sim. não só biológicos, mas também digitais. Exato. E a gente vê isso toda hora, o tempo todo. Exatamente. Né? Toda a questão epidemiológica segue os princípios parecidos. Os mesmos princípios. Exato, a disseminação, né? Então, até em algumas conversas que a gente vem tendo sobre inteligência artificial, hoje nós temos que nos atentar também no envenenamento dos algoritmos. Exatamente. Porque se a gente tiver, né, um algoritmo... Exatamente. Imagina a rapidez da disseminação de um algoritmo com dados envenenados. O que isso pode ocasionar numa grande empresa. Exatamente. E não só na empresa, né, Fabio? Uma coisa que às vezes a gente vê é na vida das pessoas. Se você pegar lá, uma vez eu vi uma foto bem interessante de um carrinho de supermercado cheio de celular com o Waze aberto para indicar que uma avenida estava bloqueada. E pensar no que isso também pode ser usado para o mal, né? De
direcionar talvez um tráfego para um local que tem coisas desse tipo, Sim. a gente começa a ver o impacto no dia a dia, né? Na vida das pessoas, nas nossas vidas, né? Com certeza, né? É impactante demais. Então, por isso que para tudo nós temos que ter, né, essas ações conjuntas. Boa. Né? Então, esse pool, né, de ações, que é a sopa de letrinhas, né? Então, nós temos que transformar isso num produto inteligível para que a gente possa demonstrar os nossos indicadores para o board. E vender muitas vezes Exatamente. a ideia para... Fabi, acho que um pouco do que eu vou perguntar agora, para você contar para mim e para a Michele, acho que vai de encontro a um comentário que você fez há pouco. A gente vê na sua carreira uma ascensão muito rápida para uma posição, uma alta posição dentro de cibersegurança, que é a posição de CISO. O que você vê dentro desse caminho? Quais foram as lições e como? Porque muitas vezes a gente olha, pô, Fabi, CISO, mas a gente não vê o quanto foi difícil chegar lá, quais foram as pedras na jornada. Conta um pouquinho, como foi esse seu processo até chegar como CISO? Sim, eu comecei na área de cybersecurity em 2007, né? Então, assim, já tem aí uns bons 17, 18 anos, né? Que eu estou na área de cibersegurança. E desde 2017 para cá, eu também venho trabalhando com privacidade de dados, tá? Então, hoje, na minha missão como diretora de cibersegurança e privacidade de dados, né? E consegui, né, estar nessa missão devido a esta jornada, né, onde eu atuei com diversas áreas, desde áreas de centro de excelência para validação de código, né, para segurança de aplicações, o SDLC, né, que SDLC, famoso. isso, exatamente, que é o DevSecOps também. Atuei com governança de segurança da informação, né? Mas atuei também como gerente de Red Team e Blue Team, de SOC, né? Fazia Threat Intelligence também. Então, a minha jornada, ela sempre foi pautada, assim, em crescimentos, né? Por etapas. Então, assim, por algum momento, né? Durante uns 10 anos da minha carreira, né? Eu ficava muito back-office. Então, assim, quase ninguém conhecia a Fabi, né? Então, hoje, o que eu quero levar, né? E por que talvez muitos ainda pensem, né? Nossa, a Fabi subiu super rápido, mas eu tive uma jornada aí de pelo menos 15 anos para chegar nessa missão de diretora, tá, gente? Então, eu fui crescendo, né? Buscando esses conhecimentos, buscando os melhores parceiros, buscando os melhores fabricantes para onde eu pudesse obter conhecimentos, poder ter a oportunidade de trabalhar com aquelas soluções, né? Se apoiar, né? Me apoiar e também eu ia além, né? Não ficava só presa nas questões técnicas, mas como que eu poderia transformar essas resoluções, né? Essas soluções que eram extraídas através dessas ferramentas em números que pautavam, né, a segurança para os negócios. Então, isso fez total diferença na minha carreira. E hoje, né, a Fabi, ela tá mais conhecida porque eu entendi que na minha missão, eu preciso levar isso para a nossa comunidade e fortalecer uma união. Não somente dos profissionais de cybersecurity, mas também engajar profissionais de outras áreas a pensarem com segurança também. Né? E, além disso, né, incluir mais pessoas, incluir mais profissionais dentro da nossa área, porque eu não quero ser mais uma CISO reclamando de falta de mão de obra qualificada, porque a falta de mão de obra qualificada não está no erro das pessoas. Isso é missão do CISO, qualificar os nossos profissionais, engajar a comunidade de tecnologia a pensar com segurança. Então, eu vejo que na minha missão, eu vou agregar muito se eu puder fazer isso. Não somente eu, como profissional CISO, responsável, né, com os meus atos, mas eu, como profissional CISO, numa empresa que também atua com esses valores, né? Então, a gente
faz aquilo, a gente faz aquilo que a gente fala, né? É uma das nossas missões na Leroy Merlin. E fora isso, é o empoderamento, né, do nosso tema, né, do nosso setor dentro do mercado. Sim. E aí a gente consegue também, né, com a minha imagem, eu consigo atrair mais mulheres, eu consigo atrair mais jovens, não porque eu seja jovem, mas porque eu tô lá também na sala de aula, né? Eu tô lá com os alunos, né? Também dividindo o meu conhecimento com eles. Então, tudo isso vai gerar, né, uma maior atratividade, né? E a gente garante que cibersegurança, né? Eu não vou nem falar em marca empregadora de empresas, mas a cibersegurança é uma área muito empregadora e assim, está em constante evolução. E necessita de bons profissionais, né, Fabi? Exatamente. Eu acho que essa força, né, que a gente precisa ter mais no nosso mercado, né? E a gente parar de reclamar e fazer mais. Isso. Né? E assim, dentro disso tem um ponto bem interessante que você falou, que é a questão de... Hoje um tema que se fala muito é observabilidade, mas eu vejo que você, desde antes mesmo de cibersegurança, já observava números e trouxe isso para a cibersegurança também. Sim. E um outro ponto interessante que você falou, que inclusive foi tema de abertura da RSA, é o fato de não ser algo sozinho, de ter esse compartilhamento, né? Exatamente. É tudo baseado em dados. Eu acho que dados nos ajuda muito nas decisões, né? E sempre em toda a minha experiência profissional, mesmo em tecnologia quanto em biologia, sempre as minhas decisões finais eram baseadas em dados, e assim como está sendo hoje, né? Então, nós precisamos observar, precisamos medir, precisamos ter escutas ativas, né? Porque somente assim nós vamos conseguir, né, gerar esse retorno, né? Então, investimentos que a gente faz, o que está retornando, né? Então, hoje a cibersegurança não deixa o nosso negócio parar. Então, o que está retornando hoje para a empresa? Né? O dia inteiro de vendas. Então, a gente tem que conhecer qual é o ticket médio, as conversões do dia. Ou seja, não é só segurança, não né? É só negócio. Segurança, é negócio. Se tem algum item, alguma configuração de segurança da informação que talvez esteja dando alguma fricção para o negócio, eu tenho que saber. Sim. Porque eu preciso fazer com que aquela fricção ela seja eliminada, porém com segurança. Né? Facilitar a vida do usuário. Exatamente. E hoje a segurança da informação, ela não é um item de bloqueio, Sim. mas é um item de poder liberar, né? De poder disponibilizar melhor as informações de uma forma segura, de uma forma leve, higienizada, né? Então, eu vejo que hoje nós temos que pensar de forma mais simplificada e nós temos que ter processos mais simplificados e ferramentas mais simplificadas para que a nossa gestão ela seja mais efetiva. Descomplicar, né? Para trazer mais segurança, né? Exatamente. E você se percebe, dentro do que você falou, é muito nítido a parte de inspirar pessoas, né? Você se vê nesse papel de CISO, inspirar pessoas, não só como CISO, como profissional na sua trajetória, mas também como que eu vou trazer mais mão de obra, né? A gente ensina pelo exemplo também. Exato. Então, eu acho que é a forma mais eficaz de você transformar a vida de pessoas, inspirar pessoas, é pelo exemplo, né? E, Fabi, fala para mim, do início da sua carreira até ocupar a posição de liderança, quais foram os seus maiores, assim, desafios? Bom, os maiores desafios aí, no caso, foi sempre estar me provando, né? Para mim mesma, né? Porque tudo é questão da gente estar com aquela segurança psicológica ou para solicitar um aumento ou para, né, engajar, né, o nosso gestor, né? Será que eu tenho uma oportunidade para um próximo passo? Né? Então, tem aqueles ensaios, né, de como vou perguntar isso, né? E a gente precisa perguntar, a gente precisa provocar, né?
Então, no início de carreira, eu tinha essas dificuldades. E são dificuldades que a gente precisa superar ao longo da nossa jornada, né? Então, para a gente chegar numa posição de alta liderança, nós precisamos sempre agradecer os problemas para serem resolvidos, porque tudo isso é um hábito. A gente vai habituando, né, a criar soluções para tudo, né? Claro que vai cair prato e tá tudo bem, né? A gente não tem que se cobrar tanto, né? Eu vejo muito também essa questão do burnout, né? Eu acho que o burnout também tem a ver com essa questão de se cobrar demais, né? Uhum. Eu já passei por alguns momentos onde eu me cobrava muito, só que eu percebi também que essas cobranças, tudo que é demais, né, atrapalha. Isso estava atrapalhando a minha ascensão, Uhum. né? Então a gente tem que saber respirar, tem que saber se organizar, organizar os nossos sentimentos, as nossas emoções e acreditar. Porque quando a gente tem o conhecimento nas nossas mãos e a gente tem a força de vontade, a gente trabalha, né, com segurança, trabalha com confiança, né? E quando a gente confia naquilo que a gente entrega, por que não nos valorizar mais? Eu vejo muitas vezes profissionais que ficam anos, né, na mesma missão, no mesmo cargo e no mesmo salário. E eu vejo que merecem mais. Mas às vezes o que falta é a pessoa se dar a oportunidade, né, para se valorizar mais também e provocar. Não precisa ser aquela provocação, né? E aí, vai me dar Uhum. uma missão melhor, ou um aumento, né? Se isso não acontecer, virar aquele leilão, eu vou embora. Não, né? Então, existem maneiras de se expressar. Então, acho que a comunicação também, nesse sentido, eu vejo que, às vezes, o meio educacional ainda peca muito nessa questão da comunicação, né? A gente acaba tendo que aprender isso no dia a dia, A Uma né? palavra, né? forceps, né? Exatamente. Mas são coisas assim que eu, em sala de aula, né, com os alunos, eu tento sempre abordar temas assim. Fabi, até aproveitando um pouco disso, vou até pegar uma questão interessante dentro do que você falou. O que que você recomenda hoje para quem está começando dentro da área? Então, olhando para quem está dando os primeiros passos nesse sentido, quais seriam dicas aí? Porque a gente vê uma geração que tem um brilhantismo muito grande, mas em contrapartida tem talvez alguns soft skills que faltam. Como balancear isso? E o que que você recomenda para que caminhe nesse sentido? O que eu recomendo é que nós, né, temos uma capacidade infinita de absorver conhecimentos. E eu vejo que muitas vezes o profissional muito jovem, com baixa maturidade, muitas vezes acredita que já sabe muito, só que ainda tem muita pista, né, para poder amadurecer dentro da carreira, Uhum. né? Então, assim, na questão comportamental, na questão conhecimento mesmo técnico, né? E muitas vezes essa arrogância não deixa esse profissional, né? Esse próprio profissional a se desenvolver. Então, são muitas vezes assim problemas, né, que a gente tem que tratar, né, na gestão pessoas. Pode cansar, mas no final do dia, quando a gente consegue reverter o jogo, a gente tem um profissional brilhante. Porque tem inteligência, né? Quando a gente vê que o profissional tem a força de vontade também, nós podemos engajar esse profissional para fazer cada vez mais, né? E assim o profissional vai se sentindo cada vez mais valorizado. Bom. Mas o que eu recomendo, né, para os jovens, né, busquem muito conhecimento, né? Conhecimento, assim, nós temos, assim, infinitas possibilidades, né? Um Ainda leque mais hoje em gigantesco dia, né? em tecnologia, exatamente. Aproveitem da inteligência artificial para agregar cada vez mais esse conhecimento, né? Aproveitem, conheçam muito, né, das tecnologias junto com profissionais, né, que conhecem. Então, assim, dentro da minha experiência profissional, eu gostava muito de conversar com consultores, Uhum. porque
Consultor, gente, já tem esse nome por quê? Né? Porque é especialista naquilo, nós vamos nos consultar. Quantas coisas boas eu aprendi, né? E às vezes, assim, não eram nem questões, assim, que críticas técnicas, né? Mas traziam os insights para a gente, para que tecnicamente a gente pudesse melhorar um serviço ou uma plataforma. Então, são essas oportunidades que a gente precisa agarrar, né? O conhecimento às vezes está do nosso lado e a gente não sabe. Fica buscando fora, né? É aquela coisa, né? A gente nunca valoriza aquilo que está mais próximo, né? Mas é isso, né? Eu costumo atuar muito com altruísmo mesmo, né? Sempre mostrar que nós conseguimos fazer mais quando nós juntamos as nossas forças, né? Então, mais, né? Exatamente. Então, aproximar mais esses jovens também do convívio, né? Em sociedade, né? Uhum. Hoje, a gente tem esse desafio do home office, né? É bacana, ok, mas a gente também tem que ter momentos, né? Mesmo que momentos, assim, que não sejam de trabalho, mas para poder engajar socialmente, né, esses profissionais. Porque são nesses momentos mais, talvez, específicos, simples, de descontração, que saem as melhores ideias, né? E aí a gente também exercita, né, essa questão de se socializar e de se comunicar melhor. E tem um ponto aí que acho que é bem interessante, a gente falava hoje sobre isso também, que acho que você tocou e é bem legal, ou seja, se permite errar também, né? Exatamente. Acho que o erro gera resiliência, gera experiência, Sim. gera maturidade. A gente falava hoje, né, Michele, sobre uma experiência que você teve com um familiar que você teve que dar um empurrão também, exatamente, né? Exatamente. E assim, errar, é o que eu falo, né? A gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende, né? E a gente é o que é pelos erros, pelas dificuldades, não só pelos acertos, até porque a gente acerta muito menos, né? Exato. E erra muito mais. Mas tá aberto, eu acho que o engajamento, eu entendo que o engajamento dessa nova geração para a tecnologia tá assim na humildade, né? Veste aí aquela coisa da humildade que você vai muito longe. Né? Eu acho que se a gente consegue transferir essa visão para eles, mas não só no discurso, né? Como você mesmo falou, e eu entendi, inspirar pessoas, mas eu tô aqui humilde aprendendo com você também. Sim. Né? Então, todo o tempo. Isso é a graça da humanidade, né? A gente não sabe tudo, ainda bem. Exatamente. Né? E é isso, na cibersegurança, nós precisamos quebrar esses silos, nós temos que derrubar esses muros e construir mais pontes. Boa, excelente ponto. Exato, porque hoje em cyber, se a gente fizer a gestão do medo na empresa, a gente fecha as nossas portas, são os muros. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa construir essas pontes para que os incidentes internos cheguem, que os reportes cheguem, né? Porque hoje, se a gente fechar a porta para isso, né, a gente acaba não atendendo o nosso público interno e o hacker também não vai ter medo de cara feia. Eu acho que é o pelo contrário, né? Então. Excelente. Fabi, além de CISO, você também é DPO, é membro do conselho da holding, que é dona da Leroy Merlin. É um papel importante aí em termos de decisão. Falávamos também, tivemos oportunidade, eu lembro que você comentou sobre até a influência que muitas vezes o Brasil tem tido em tomadas de decisão do grupo como um todo. Conta para nós um pouco como tem sido essa experiência, porque acho que isso pode até tirar um pouco dessa síndrome que a gente tem, né, de achar que a gente é menor e tal. Conta um pouquinho disso para nós, Fabi, por favor. Sim, claro, mas é exatamente isso. Nós temos que traduzir, né, tudo de bom que a gente faz tecnicamente para um board executivo, porque é isso que eles querem ouvir. Qual é o valor que isso está trazendo para o negócio?
Não adianta a gente chegar, né, numa reunião de conselho internacional ainda e falar de WAF, por exemplo. Lá vem mais a tabela periódica, mais uma sigla, né? Mas que solução, né, nos permite, né, a manter o nosso digital mais seguro, né? E se a gente não investir nessa segurança, quais são os riscos, né? Quais são os desafios que teremos, né, de mão de obra, inclusive, para recuperar um ativo que foi invadido, por exemplo, e podendo ocasionar até um risco de imagem, né? Com vazamento de dados de consumidor, de clientes. Então, levar, né, esses aspectos técnicos, né, e resultados de uma forma executiva, de uma forma leve, que não seja maçante, que não seja chata e que não seja com a gestão do medo, eles aceitam muito bem. Por quê? Você sempre será convidado para uma próxima reunião, para uma próxima pauta. E é essa oportunidade que a gente tem que criar. Boa. É aí que a gente consegue mudar. Né? São as pontes. Isso. Exatamente. Foi exatamente dessa forma que eu fui conquistando também o âmbito internacional. Né? Levando isso para frente, demonstrando quais foram os resultados positivos das soluções que nós estamos implementando no Brasil, quais os resultados e quais são os impactos positivos que isso nos trouxe. E se nós não tivéssemos isso, o que isso poderia acarretar ao longo do tempo, conforme os riscos cibernéticos existentes mundialmente. Né? Então, a gente pode, sim, com números, né, que o mercado já coloca para a gente. Então, a gente vê que muitos fabricantes já têm números pautados em monitoramento, né? Quantidade de IOCs, de riscos, de fraudes, vulnerabilidades. Exatamente, a gente já tem esses números. Né? Então, a gente, por exemplo, vai numa ferramenta de Gartner lá, a gente puxa um relatório. Né? E aí é só fazer, né, a tradução daquilo, né? E não em termos de linguagem, né, Fabi, mas em termos de chegar até o ouvido, de tocar quem está ouvindo. Exatamente. Né? E como que aquilo se reflete nos resultados da empresa? Perfeito. Isso. Sabe? Então, fazer esse merge, né, de informações para poder apresentar e pautados, né, em informações que são informações confiáveis, e levar isso para o board. Isso não tem preço. Aquilo vira uma métrica anual. E você ganha uma confiança, né? Ganha confiança, porque vira uma métrica anual. Então, se esse ano a gente está com uma maturidade X, amanhã ou ano que vem eu quero estar com uma maturidade X mais Y. E no outro ano ainda, eu quero estar com uma maturidade ainda maior. Eu quero ao quadrado. Né? Então, com esses dados e esses indicadores, nós conseguimos realmente conquistar, né, território. Então, é assim que a gente vai, também com essas habilidades, né, que a gente vai construindo, né, esse ciclo virtuoso para entregar a segurança da informação de forma global. Que legal. Joia. Que legal. Excelente. E assim, para quem está te conhecendo agora, né? Você também é membro da MCO, né? Que é uma associação que promove a inclusão de mulheres, né, no mercado de tecnologia. Pode nos falar um pouco sobre as mulheres CEOs e como iniciativas como essa apoiam o crescimento profissional de mulheres como nós? É uma comunidade sensacional de apoio, né? Então, assim, todos nós temos nossas vulnerabilidades, as mulheres têm as delas, né? E muitas vezes nós não conseguimos tratar isso sozinhas, precisamos dessa rede. Então, são rede, né, de mulheres CIOs que estão no mercado de tecnologia da informação e que passam, né, por experiências e às vezes até buscam habilidades equivalentes para poder sair do outro lado, né, mais feliz, mais confiante, né? Então, eu venho acompanhando há alguns anos essa comunidade, e no ano passado eu entrei, né, eu me afiliei a essa comunidade,
Eu tenho uma madrinha, né, que é a Luzia. A Luzia é uma excelente profissional, a Luzia Sarno. Luzia, um abraço para você, se você estiver me vendo. E assim, é uma referência, né? E assim, é uma comunidade que ajudam, né, as jovens, as mulheres que necessitam, né, de apoio, muitas vezes, Além da tecnologia, além da né? tecnologia, Muito né? além. Porque às vezes é difícil, né? Coisas pessoais podem estar interferindo, né, no desenvolvimento dessa profissional, e essa rede de apoio é essencial. Fora isso, essa rede também auxilia em novas vagas, na imersão de mulheres em determinados conhecimentos específicos, certificações, treinamentos, workshops. Então, abrem as portas assim para certificação. Eu fui subsidiada por uma certificação, né, em Azure. Olha. Isso tem o quê? Já uns 5, 6 anos atrás, né? E foi através da MCIO. E o quanto que isso é importante, até para ter essa visão Exatamente. Então, elas me ajudaram muito no passado, né? Nessa minha jornada. Então, eu vejo que é um fortalecimento que a gente tem no mercado, inclusive para aumentar, né? Não só, né, aumentar a quantidade de mulheres em tecnologia, mas também para agregar valor ao mercado, né? A gente precisa trazer mais profissionais para perto da gente. Com visões diferentes, Com né? visões que diferentes. Exatamente. Então, eu vejo muitas ações positivas nessa comunidade também, né? Então, jovens, né, em tecnologia, em faculdades, né? Então, quando tem alguns eventos assim grandes, né? FutureCon do ano passado, por exemplo, foi incrível a ação da MCIO, né? Foram numa universidade, né, numa cidade remota, distante daqui, buscaram essas meninas, né, de tecnologia e trouxeram para conhecer a FutureCon. Que legal. Para conhecer a feira, os stands, as apresentações. Elas ficaram maravilhadas, né? E confirmam para que elas também entendam, né? E que confirme para elas que elas estão no caminho correto. Então, é um incentivo para que a nossa tecnologia, com essa nova geração, né? A gente fala tanto em geração Z, né? Não sei nem que geração vem depois, né? Que letra está agora, né? Então, falam de alfa, né? Já. Então, nós temos que cuidar bem dessas novas gerações, porque eles que vão nos ajudar, né? Com certeza. Vão dar continuidade, né? Vão solucionar os nossos problemas, e nós, né? Nós, gerações X, Y, baby boomers, né? Nós precisamos nos adequar para poder auxiliar essa geração que irá nos ajudar no futuro. Isso aí talvez de uma mutação, usando termos de biologia, para uma geração do mimimi, né? Que fica muito discutindo polaridades das coisas e não, de fato, agregando visões diferentes para chegar num ponto comum. Exato. Você acha que isso tem se equilibrado, Fabi? Porque já teve outros convidados aqui que falaram de quanto que gostariam mais de ver essa diversidade, mulheres inseridas. Eu vejo pela própria faculdade que fiz, né? Era uma faculdade que, em termos de proporção, era muito mais homens, e isso tem aumentado em termos... Você vê que tem equilibrado essa questão ou ainda não? Ainda não, mas tá melhorando. Que bom. Eu vejo que está melhorando, né? Mas muitas vezes pela própria opção, né, dos candidatos mesmo, né, dos alunos, da população, né? Porque muitas vezes algumas crenças limitantes elas vêm, né, de ambientes familiares, é estrutural isso. Né? Então, esse apoio que a gente faz, né, para diversidade e inclusão vai ajudar muito. Mas não é só isso que vai ajudar a aumentar né, ter essa crescente de profissionais, mulheres e diversidade, né? Colocar mais PCDs, por exemplo, né? Então, a gente fala hoje muito em neurodiversidade, né, racial, etarismo,
né? Dá visões diferentes de qualquer jeito. Exatamente. Então, muitas vezes, esse fortalecimento de comunidades vai ajudar além do profissional, vai ajudar aquela pessoa que está com aquele problema estrutural já. E normalmente que vai muito além, como a Michelle falou, né? Muito além do profissional, tá em casa, às vezes tá, né? Tá na questão social. Exatamente, no entorno. Exato. Cultural. Exatamente, cultural. A própria família, exatamente. Né? E aí a gente faz esse acolhimento, né? Então, esse acolhimento para a gente poder também ressignificar essas limitações e transformar essas limitações em situações onde essa pessoa, esse profissional, possa ter uma oportunidade, né, de brilhar dentro de uma carreira, né, de tecnologia. Mais ou menos o que você falou da questão da Luzia, né? Luzia, que você comentou. Eu entendo que ela foi uma espécie de mentora para você, a possibilidade de refletir isso na vida de outros agora, né? De transmitir isso também, né? Exatamente. Então, é aquilo, né? É liderar pelo exemplo. Exato. Então, assim, eu nunca trabalhei diretamente com ela, mas são profissionais, assim, que a gente tem que ter como referência, né? Era até ali, né? Para pegar e ligar e falar, deu certo, não deu, exato, né? É aquela que tá indicando o teu nome, né? Vem dar aula aqui na instituição. Então, assim, ela é uma das coordenadoras, né, da formação executiva da INSPER. Que legal. Então, vez ou outra, né, estou eu, né, sendo convidada pela Luzia para poder estar, né, numa agenda de cibersegurança para os executivos. E que conselho você hoje daria para as mulheres que aspiram, né, posições de liderança em tecnologia e cibersegurança? Bom, não se limite por nada e também não tente se limitar pela limitação alheia. Então, boa. Não só se limitar, é limitar também pelo meio. Exatamente. Tem hora que é melhor não ouvir, né? Melhor não ouvir, exatamente. Então, assim, quero ir para um caminho de liderança, vá em frente, né? É o caminho. Quero ir para o caminho técnico? Ok, também. É o caminho. Mas não deixe de fazer porque alguém falou que você não consegue, tá? Porque é muito comum isso acontecer. E isso te limitar. Limitar, exatamente. E não digo isso somente, né, para as mulheres que estão emergindo agora no ramo de tecnologia, mas para qualquer outro profissional, né? Para os jovens, jovens aprendizes. Então, assim, costumo dizer que vulnerabilidades, elas acontecem em todos, né? Isso é humano. É isso aí. E se a gente trabalha com diversidade e inclusão, temos que incluir a todos. É isso aí. Nesse aspecto aí, ou pegando alguma coisa que aconteceu recentemente dentro de cibersegurança, a gente teve a RSA e foi até uma oportunidade de termos chance de conversar também por lá. E dentro disso, Fabi, soube que foi a primeira vez que você esteve na RSA. Sim. Qual foi a sua impressão? Quais foram os highlights? O que você viu de novidade por lá? Que você falou, puxa, isso dá para eu trazer, dá para eu colocar no meu dia a dia, dá para eu compartilhar com o meu time. Quais foram esses insights? Além, lógico, da Alicia Keys lá, que foi um baita show, né? Foi um baita show, exato. E com muito propósito no final, né? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas as minhas impressões foram as melhores possíveis do evento, né? Um evento riquíssimo, acho que um dos maiores, né, globalmente de cibersegurança. Estavam lá profissionais renomados de mercado, profissionais com muito conhecimento, muitos engenheiros, né, que ajudaram, né, na construção de muitas tecnologias. Então, foi um momento onde a gente pôde, né, teve oportunidade de conversar, né, com os fabricantes, né? Então, eu estive com a minha agenda completamente tomada, porque antes de embarcar, eu já fiz a minha lista, né, de desejos, né, o que eu quero conhecer. Eu consegui fazer check-in em todas, Uau. tá? Em mais algumas que apareceram, né, no decorrer do evento.
Isso foi extremamente importante, foi uma sacada muito boa, né, dos fabricantes terem momentos assim mais reservados para falar das tecnologias deles. Legal. Né? Então, a gente está lá na feira, entende superficialmente sobre o produto, quer conhecer mais profundamente sobre, né? Aí a gente agendava uma conjunta, uma reunião ou um workshop, né? Rolaram muitos workshops lá, treinamentos, inclusive, e até certificação. Sim. Né? Então, ela começa assim, né? Na verdade, acho que de domingo e segunda tem uma parte de CISP, tem todos os fóruns SANS, tem fóruns SANS. Exatamente, rola uma porção de certificações ali, de tecnologia, especialmente de cybersecurity. Então, assim, atendeu, assim, completamente, assim, o que eu esperava, né? Fora que as palestras também foram riquíssimas, né? Joia. Tivemos a apresentação, né, do Brasil, né, nas palestras, o Glauco Sampaio, olha, super profissional, parabéns, adorei sua palestra. Foi uma abordagem de vulnerabilidade, eu estava nessa, foi uma abordagem de vulnerabilidade muito interessante. Não é? Né? Isso ajuda muito a gente, muito obrigada mesmo. E os brasileiros na vanguarda também, Com certeza, nossa, e assim, essa representatividade, sabe, que é legal, isso fortalece, né, porque o Brasil, eu vejo que é um berço de bons profissionais, excelentes profissionais de tecnologia, né, de desenvolvimento, de cibersegurança, né, de infraestrutura, nós temos muita capacidade. É verdade. Né? E fora isso, o RSA também traz muita novidade, eu percebi que muitos fabricantes deixaram de divulgar coisas que eram para ter divulgado antes do evento, esperaram para divulgar lá. Certamente. Né? Surpresas. Certamente, né? Então, é mais um ponto positivo para quem esteve lá, né? De receber as informações em primeira mão. Com certeza. Né? Então, como sempre, rola muita questão de inteligência artificial. Então, isso é muito positivo, porque a gente sempre fala inteligência artificial generativa para o bem e para o mal, né? Então, estávamos lá com as soluções de segurança da informação, já com a inteligência artificial, machine learning embutida, para fazer o bem. É isso então, aí. Vamos em frente. Fora isso, né? Acho que networking. Né? Acredito que o networking, durante esses eventos, eles são muito importantes para a gente manter a nossa comunidade unida, para que a gente consiga também compartilhar, né, nossas práticas, a gente compartilhar exemplos, cases de sucesso. Rolaram muitos EBCs, né, que são aqueles encontros, aqueles comitês mais executivos com apresentação de cases. Isso é muito legal, né? E eu adoro. Que dá muita ideia, né? Muita ideia, gente. É muito bom. É a vida como ela é, A vida como ela é. E assim, poxa, foi em São Francisco, né? Que tá ali do lado do Vale do Silício também. Né? O berço ali da Nossa, gente, ali é fantástico. Então, assim, em 1 hora, né, de distância de carro, né? Você já tá lá no Vale do Silício para conhecer, né, as principais empresas de tecnologia. Então, quem é de tecnologia esteve em São Francisco e não foi para o Vale do Silício, vá no próximo ano. Vale a pena. Vale muito a pena. Então, minha agenda estava explodindo, mas tive que dar check-in em tudo que eu tinha, né, planejado. E, por fim, né, a gente encerra ali com a Alicia Keys. Conta um pouco, porque você falou que tem um propósito ali. Tem um propósito nela ali, fantástico, né? Então, assim, além de ser uma excelente, né, profissional, artista, né? Canta super bem, né? Toca muito bem piano. Impressionante, né? Canta, o quanto toca, que ela nossa, toca. E ela tem uma expressão leve, né? E é uma música muito agradável, né? Tivemos uma semana cheia de agendas, né? E no final, né? Parece que uma poesia, assim, para nós. E fora que o propósito da Alicia, né? O propósito, ela é uma grande defensora, né? das causas humanitárias, especialmente, né? No respeito, né? E também, né? Nessa conscientização, né? De incluir mais as mulheres, né?
em diversos aspectos. Né? Então, ela defende muito essa questão de respeito às jovens, né? De incluir mulheres no mercado. Então, ela é uma defensora de tudo isso. Uhum. E, fora isso, propósitos, assim, acho que também ela trabalha muito, né? Nessa questão de ajudar outras comunidades, né? Então, isso fortalece ainda mais, assim, essa personalidade, né? Como um poderoso, né? Uma poderosa ferramenta, assim, global, para que todos sigam, né? Esse tipo de conduta. É possível, né? É Claro, é possível. possível. Legal. E assim, da mesma forma que tem a RSA, eu sei que você está bastante imbuída em eventos aqui também, né? Eventos no Brasil, meetups. Conta um pouquinho do que você tem visto por aqui. Também tem feito, né? Eu sei que você faz Sim. bastante também. Acho que é uma oportunidade até de divulgar isso para quem quiser te acompanhar ou para quem quiser tá aprendendo mais sobre cibersegurança, que a gente sempre está, né? Sim, exatamente. Esses eventos, eles são essenciais para o nosso crescimento e desenvolvimento e para que a gente também possa engajar as nossas equipes, né, a estarem sempre atualizadas, né, e estarem sempre em contato com o mercado, né, para benchmark. Uhum. Capacitação de equipe, isso é essencial, né, e inseri-los em eventos mais ainda, né, porque eles se sentem pertencentes àquele setor, tá? Por isso que a representatividade nossa, né, na missão de líder nesses eventos, também fortalece a nossa marca em relação à marca empregadora. Eu tive experiências aí, né, das últimas vagas que eu postei, né, são vagas abertas de analista júnior, tivemos no ano passado analista sênior especialista, nós tivemos algumas vagas abertas e tiveram vagas que nós tivemos 800 hits, 800 aplicações por vaga. Uau! Isso é mais do que um concurso público ou um concurso para entrar numa universidade pública, né? Então, a gente consegue ali, né, diante, né, essas aplicações, nós conseguimos identificar diferentes vertentes ali, por faixa etária, né? Então, se a gente defende a diversidade e inclusão, né, o que a gente faz? A gente consegue fazer essa filtragem, mas de verdade, se a gente quiser realmente contratar profissionais qualificados, nós não precisamos saber se é homem, se é mulher, qual a idade que tem. O importante é a experiência, o importante também é o querer, né? O importante também é a disponibilidade desse profissional, né? Em poder entrar dentro da nossa casa e atender os nossos valores e a nossa cultura. E isso a gente vem mostrando muito nas meetups, né? Então, essas meetups que nós fazemos na Leroy Merlin são meetups bimestrais, que elas fomentam a diversidade e inclusão. Uhum. Mas nós estamos criando essa atmosfera de levar, né, de forma genuína, palestrantes dentro, né, desse contexto de inclusão. Então, ou eu tenho uma palestrante mulher falando de algum produto digital, ou a comunidade dos pretos, né? Alguém falando sobre os produtos digitais, a neurodiversidade, né? Algum autista ou alguém com TDAH, né? Que esteja palestrando sobre qualidade de software. E nas entrelinhas, tá vendo como todos nós conseguimos? É isso aí. Tá? Então, são momentos, além de momentos de reflexão, são momentos que fazem também com que as pessoas elas se engajem mais e que transformem o clima e a cultura verdadeiramente, né? Que seja genuína e que a gente realmente faça aquilo que a gente faz, né? Que a gente fala. A gente tem que fazer aquilo que a gente fala. Então, aquilo que está dentro dos nossos valores, da nossa missão, da nossa cultura, né? Ela tem que estar muito bem explícita nesses eventos. Então, o primeiro evento, nós falamos sobre as mulheres em cibersegurança.
né? E foram as Cybersecurity Girls, que apresentaram lindamente sobre inteligência artificial, né? E muita tecnologia, muitas perguntas, rolou muita questão jurídica também, muito debate, né? Então, foi um momento riquíssimo. Na segunda edição, nós falamos sobre o Produto Preto, né? Que é uma comunidade, né? Onde esses profissionais trabalham com produtos digitais. Né? Que legal. E foram palestrar sobre os produtos digitais, né? A comunidade, né, dos pretos. E, tá vendo? Foi maravilhoso, gente. E foi assim, tivemos, acho que, um grande número, acho que foi o que mais tivemos, um grande número de perguntas, porque engajou muito, né, as pessoas também, e criou aquele ambiente seguro para que todos pudessem, né, ter a voz, né? E na terceira edição, que foi nesse mês que passou, foi logo na semana passada, né? Nós fizemos sobre a neurodiversidade. Né? Nós tivemos também uma comunidade que nos ajuda, né, no recrutamento, na seleção de profissionais de tecnologia, né, que estejam dentro do espectro autista, né, ou TDAH. E tivemos esse momento de palestra também, falando sobre desenvolvimento e qualidade de software. E a gente vê muita gente brilhante nessa área, né? Tem filmes, inclusive. Gente, nossa, é maravilhoso. E foi assim, foi tão... mágico. Foi mágico, sabe? Foi lindo. Então, eu vi que as pessoas ficaram, né? Nossa plateia, eles ficaram muito maravilhados com aquele momento. Né? Então, foram momentos bem reflexivos e de inclusão. Né? E no final dessas meetups, nós também divulgamos, né? Porque como nós abrimos essas meetups também para o mercado, poder conhecer mais a Leroy Merlin e como nós atuamos em cima dos nossos valores, no final do evento, nós também abrimos, né, todas as vagas existentes dentro da tecnologia da informação. É uma forma também de aproximar e captar. De aproximar, né? Exatamente. Legal. De aproximar profissionais que se identificam, né, nessas condições da diversidade e inclusão, ou aqueles, né, que apoiam, né, essa nossa luta. Legal, que joia, Fabi. Fabi, nós estamos caminhando para o final, infelizmente, porque está sendo muito gostoso trocar informação. E eu queria pedir, você conhece um pouco da nossa dinâmica, a gente teve aqui no nosso último episódio o Daniel Lima. Sim. Ele é diretor no SOC da NTT Inc. E ele deixou uma pergunta para você. Então, eu queria colocar essa pergunta para a gente ver e pedir sua ajuda aí no responder ou no comentá-la, por favor. Tá bom, vamos lá? Claro, com todo prazer. Fabi, como é que você está fazendo hoje no teu nicho, né? Olhando para o varejo, olhando para todo o retail, como é que você está fazendo hoje para cuidar do Digital Risk Protection, né? Do DRP, da tua marca, a exposição dela para fora? Queria que você contasse um pouco, se possível, para a gente possa aprender também aí e olhar para esse cenário, né, de fraude e risk intelligence apoiado à cibersegurança. Então, boa pergunta aí do Daniel, né? Então, o que nós fazemos além dos firewalls, além do WAF, né? Além de toda a proteção que a gente tem de superfície, né? Então, nós temos ali serviços, né, de threat intelligence, nós fazemos o nosso monitoramento de marca, nós fazemos nossas buscas constantes, né, de menções que possam afetar a integridade da nossa marca. Nós fazemos também pesquisas em Deep Dark Web, né, para dados vazados, mas dados que talvez não sejam vazados diretamente de nossa base, mas que são vazados de outras bases que os nossos colaboradores utilizam, né, o e-mail corporativo, ou até mesmo bases de clientes de outras plataformas que já foram vazadas e que podem se transformar em listas quentes, né, através de checkers, né, esse comércio, né, de Deep Web normalmente faz isso, né, utiliza esses checkers para checar se aquelas credenciais também funcionam, né, em outras plataformas e vão criando várias listas, né.
Então, nós fazemos esse monitoramento constante de redes sociais também, né? Para checar se existem perfis falsos, né? Fazendo venda de produtos, né? Que é o famoso phishing. Uhum. E também uma avaliação dos APKs, né? Que são os nossos... dispositivos lá, onde a gente também trabalha com alguns sistemas mobile, né? Então, nós fazemos essa pesquisa também, se não tem APKs, né, com versionamentos obsoletos, sendo também divulgados, né, em sites que não são os sites oficiais, né, que a gente normalmente utiliza. Fora isso, para o DRP também, nós temos constantes treinamentos e nós temos um laboratório, Amir. Uau, que legal! Nós temos um laboratório que, além de CTI, né, Threat Intelligence, além dos firewalls e tudo mais, além da governança e dos controles, nós temos um Cyber Labs, tá? Então, esses Cyber Labs que nós construímos, e eu idealizo isso desde 2016, né, para cá, eu idealizo. Na empresa que eu estava anteriormente, eu também tinha um ambiente de laboratório no Centro de Excelência, né, que eu fazia muito DevSecOps na época. Então, são ambientes, assim, que a gente consegue treinar os nossos times, porque a gente fala muito em conscientização da empresa. Isso a gente faz, a gente até utiliza empresas de marketing para nos ajudar, tá? Porque hoje em dia, empresas que pensam só em segurança da informação, muitas vezes está pecando naquela questão, como que nós vamos vender melhor essa informação para o nosso cliente final, que é o nosso cliente interno, que é um vendedor, que é um assistente de loja, né? Que é um profissional, talvez, de transporte. Como que a gente chega com uma informação tão pesada de cibersegurança de uma forma leve, que aquela informação grude, né? E que realmente conscientize esses profissionais. Então, a gente usa até empresas de marketing para nos ajudar, tá? Nessas comunicações. Mas o Cyber Labs, ele nos facilita na conscientização interna dentro da área de cyber, que é o nosso Blue e Red Team. Hoje, com esse laboratório, hoje nós temos um time de Purple. Legal. Purple Team, né? Nós fazemos várias simulações, né? Então, utilizamos até ferramentas de BAS, né? Que são ferramentas, assim, que vão montar a simulação de toda a sua cadeia, né, de ataque. Então, isso vai projetar para o nosso profissional de cibersegurança uma visibilidade de como aquele ataque cibernético, de como aquele IOC se comportou desde a sua entrada na nossa rede, em algum ativo, até o seu alvo final. E como que a gente faz, então, a contenção disso e como nós solucionamos isso, caso isso já esteja acontecendo, ou como nós solucionaríamos isso para que isso não aconteça, tá? Então, são todos esses ângulos que a gente trabalha dentro do Cyber Labs. Então, é o time de Red Team fazendo esses huntings, essas buscas, né, de novas situações, né, os Zero Days. E nós aplicamos isso, né, numa simulação, inclusive para checar. Nessa simulação, não é só para jogos e para jogos gamificação dentro da área, não. Não só conscientiza, mas também testa todos os nossos ativos de segurança, nossas ferramentas, nossa stack técnica, nossa stack de ferramentas. Então, a gente testa um firewall, se o firewall está bem configurado, a gente testa o nosso EDR, se o EDR está bem configurado, né? E a gente vai testando. Conforme essas ferramentas vão sendo testadas, conforme os IOCs que estão sendo testados, e se não reportar um incidente, tem falha aí, falta tuning. E daí entra para poder ajustar e aumentar o nível de segurança. Exatamente. E aí que entra o Blue Team. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando, né, para proteger a nossa superfície, além dos firewalls de aplicação, além dos nossos firewalls de borda, de rede, né, além de conscientizações que nós fazemos,
além do Threat Intelligence, né? Ou seja, a famosa cebola, né? São várias camadas. São várias camadas, jeito, né? Exatamente. Mas essa camada do BAS, né, que a gente é muito importante, porque hoje eu vejo que a conscientização ela tem que começar de dentro. Tá? Então, primeiro com o time de cyber, e aí o time de cyber conscientizado já conhece os riscos, e aí nós ampliamos para a companhia. Excelente. Legal. Muito bom. Eu acho que a questão do Daniel está respondida. Agora vem a outra parte, né? Agora, sua vez. Tá certo. E para não quebrarmos a nossa corrente aí de perguntas, né? O nosso próximo convidado é o Júlio Moreira, que é gerente de cibersegurança na Claro. O que você deixa aí para ele? Eu quero fazer uma pergunta sobre 5G. Eu quero fazer, porque assim, nós almejamos muito, né, que essa tecnologia no varejo nos traga muitos benefícios, né, porque o 5G, ele nos promove diversas conectividades, conexões diferentes, infinitas possibilidades também de observabilidade, gera mais segurança, gerando mais robustez, né, para a tecnologia e até menos latência nas comunicações. Contudo, a gente fala, né, todas as novas soluções, elas vão trazer mais segurança, só que ao mesmo tempo são mais dispositivos conectados, porque o 5G ele vai permitir, né, que esses nós eles consigam atender um número maior de dispositivos plugados, né? Então, a pergunta para o Júlio é, Júlio, quais são os desafios do 5G, né, que a gente tem para a cibersegurança e como as companhias de telecomunicações vai atuar, né, para que os clientes estejam, né, suportados e apoiados em relação a essa nova tecnologia, em relação à cibersegurança e privacidade de dados? Tá aí, Júlio. Fica a questão. E, Fabi, antes de terminar, eu queria que você deixasse uma última mensagem para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, dizendo um pouco sobre isso. O que você recomenda? A pessoa que está querendo começar agora, seja mulher ou homem, começando na faculdade ali, ou alguém que já está numa outra área e quer migrar para a área de cibersegurança, o que você recomenda? Quais são as suas dicas que você pode dar, você que teve essa experiência de mudar de uma área para uma área tão diferente? Fala um pouquinho, por favor. Bom, as dicas que eu dou busquem informações primeiro sobre o tema, porque são informações que, quando chegar até vocês, nossa, isso vai gerar muito engajamento, porque é uma temática muito interessante, né? A gente trabalha sempre buscando fazer coisas boas, neutralizar problemas, e isso tem um retorno muito satisfatório, né, em relação à nossa jornada profissional e pessoal também, né? Mas também a dica que eu dou, né, não só obter conhecimentos através de teorias em faculdade, em estudos técnicos, mas estejam também imersos, né, com outros profissionais de cibersegurança. Isso faz toda a diferença, né? E normalmente são essas interações que vão nos impulsionar para o próximo passo. Excelente, Fabi. Muito obrigado. Na verdade, agradeço 2 vezes, né? Já teve a oportunidade de conversar. Infelizmente, por questões a gente não conseguiu colocar no ar, mas a gente agradece muito. Nós, da Reinforce, agradecemos muito a sua participação. E a Michele também, como estreante aqui, eu agradeço pela participação, tá bom? Você que nos acompanha dentro desse episódio, pode também escutar aos outros, basta olhar no link que está na descrição desse vídeo. A gente fica por aqui. Nos vemos no próximo Arena Reinforce.